O mundo de Jesus era marcado por imensos desafios, fracassos, abusos, violências. Neste contexto, os discípulos e discípulas de Jesus se viram absolutamente desafiados a pedir ajuda para Jesus. Não era fácil entender tudo aquilo e como seguir Jesus naquele contexto. Comparativamente, também devemos pensar como fazermos hoje no nosso mundo. É o que aprenderemos no Evangelho desse 5 de outubro de 2025, que é o de São Lucas, no capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 11. Que eu espero que vocês leiam aí para refletirmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus se deslocava do interior da Palestina, lá do lago da Galileia, em direção ao confronto final em Jerusalém. No percurso entre esses dois pontos, Jesus enfrentou muitos desafios, sempre acompanhado dos seus discípulos, pelos seus discípulos e discípulas e por multidões, mas aproveitando para ensinar e lançar as bases do seu projeto. Tanto que, quando ele ensinava em contexto de abusos, de violências, de matança, de morte, de cegamento das pessoas por ferro quente no fogo, por aprisionamentos de pessoas que não podiam mais pagar impostos, Jesus mesmo assim ensinou que era preciso perdoar ilimitadamente. Certamente ele se referia aos iguais do povo, as pessoas que se relacionavam com outras que praticavam a maldade, mas que precisavam experimentar um novo modelo proposto pelo seu paradigma do reino. Diante disso, apavorados, como dá a entender Lucas nesta leitura que indiquei, pediram a Jesus: Mestre, aumenta a nossa fé. Mestre, aumenta-nos a fé. Realmente, só com a fé ensinada, proposta de forma correta por Jesus, é que se pode viver nesse contexto e construir o reino que Jesus inaugurou, que Jesus radicalizou no seu ministério. Daí Jesus vai para alguns exemplos. Ao lidar com o povo, ele lidava com aquilo que o povo já conhecia. E disse: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, vocês serão capazes de transportar uma árvore com raiz e tudo para o meio do mar. Sim, mostarda com sementinhas tão minúsculas que produziam árvores tão grandes, frondosas, que acolhiam os viajantes, os pássaros e assim por diante. E transportar uma árvore numa figura simbólica que mostrava que era preciso muita dedicação, muita fé para provocar um fenômeno que tivesse esta semelhança do transporte de uma árvore com raiz e tudo viva para dentro do mar. Mas ele liga a outro exemplo. Não há duas coisas ditas aqui, mas duas coisas para se referirem a uma só: a fé. Ao proprietário de gado ou de terras
que chegava à noite em casa cansado, suado, exigindo do seu servo, no caso, seu escravo, a colocação da comida pronta sobre a mesa, água sobre a mesa, que lhe lavasse os pés, que lhe tirasse a poeira, cingido com uma toalha, para depois dizer ao escravo: servo inútil, fizeste somente o que te cabia a fazer. Jesus disse isso com referência a nós, seus discípulos e suas discípulas, sermos inúteis enquanto cumpridores de regras religiosas, de itens de mandamentos religiosos, sem a necessária fé, aquela de transportar a árvore com raiz e tudo, para mudar o mundo, sem a disposição da fé. E ele compara esse servo inútil, esse escravo inútil, com o nosso ministério de discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras dele, de Jesus. Este serviço, que é outra palavra que não a de escravo, que é a palavra diaconia, a disposição radical, ilimitada, somente ilimitada pela morte, de servir tanto a Jesus, servindo a humanidade, para mudar esse sistema de abuso, de ódio, de desavenças, de opressão, de geração de orfandade, de abandono, para um mundo fraterno, um mundo justo, um mundo de relações saudáveis, curativas, de cuidado umas pessoas pelas outras. Era preciso esta disposição de servir. Mas, lamentavelmente, as igrejas reduziram a noção de serviço ao altar, retrocedendo a religiosidade superada do judaísmo, que fazia do levita um servidor do altar, um cuidador do templo, um servidor do sacerdote, sem a preocupação vista na parábola do bom samaritano de socorrer aqueles que tombaram neste contexto de violência e de barbárie. Não, não é isso. A diaconia, o serviço para Jesus, é uma disposição radical de servir à humanidade para mudar esta ordem de relações. Criar uma nova cultura, criar uma nova civilização. Essa é a disposição de Jesus. E não criar igrejas, não criar religiões. Ou então, se quisesse a humanidade criar religiões, criar igrejas, instituições, que fosse para isso, para servir, e não para se servirem do povo se aproveitando das necessidades populares e humanas. E Jesus não deu só uma receita. Ele foi o diácono por excelência. Ele foi o servidor por excelência. Vejamos alguns exemplos. Como é o caso aquele retratado pelo Evangelho de São Marcos, quando Jesus se espanta no bom sentido, se admira com 4 homens que furaram, que romperam o teto de uma casa onde Jesus se reunia com seus discípulos e discípulas para introduzir um homem. Carregavam um homem e não puderam entrar pela porta plena de gente que interrompia a passagem. Eles diminuíram o valor de uma casa, sobrepondo a ela o ser humano, que vale muito mais que qualquer coisa, e desceram o homem pelo buraco aberto. Jesus disse: nunca tinha visto fé como esta. Fé que age, fé que serve, fé que arrasta as pessoas em direção à salvação, à cura, à libertação dos seus males.
E Jesus disse: o Filho do Homem não veio para se servir. Ele se refere a ele mesmo. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate da humanidade. Jesus mesmo se declara como alguém que veio servir. E serviu o tempo todo, ao ponto de ele de vez em quando reclamar que não tinha onde reclinar a cabeça, nem tempo para reclinar a cabeça. Tão cansado, tão esvaído, tão esgotado na entrega pelo serviço, a serviço da humanidade. João também descreve o serviço que Jesus vivenciou num momento tenso. João abre o seu capítulo 13 do Evangelho, dizendo: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse fim quer dizer radicalmente. No momento mais tenso dessa sua chegada a Jerusalém, quando ele e os seus discípulos eram caçados pelos serventuários de Herodes, do templo de Caifás e do Império Romano, Jesus não teve dúvidas de se despir, se cingir como o servo, como o escravo, e com uma bacia lavar os pés de cada um dos seus discípulos, conversando com eles, erguendo-os no momento de afundamento, no momento de escuridão, no momento de perguntas sem respostas. Jesus serviu tanto quanto pôde, mais do que se esperava de um Messias, de um mestre. E assim foi na igreja primitiva, em Jerusalém, com a cidade destruída, com o templo derrubado abaixo, com fome, com miséria. Quando elegeram os diáconos, Estevão foi o primeiro, para servirem as mesas, servirem os órfãos, servirem as viúvas, servirem os abandonados. O serviço é designação do ministério de libertação do mundo, de soerguimento e levantamento da humanidade à condição de dignidade. Não. O serviço muda de nome em vários lugares durante a história. Em dado momento ele pode ser chamado de caritas, isto é, de caridade. Servir, erguer, dar pão para quem sente fome, dar água para quem sente sede, dar liberdade para quem é prisioneiro e prisioneiro injustamente, de recepcionar os abandonados, os expulsos de suas terras pelas bombas, pela ganância dos impérios. Aí pode ser caridade, pode ser filantropia e deve ser chamado de serviço também, porque é um acolhimento de quem não tem mais onde reclinar a cabeça e viver um mínimo de dignidade. Mas a caritas, a caridade, não deve ser o ministério principal, deve ser exercido como ministério pontual, mas não como causa principal, porque ele apenas socorre os momentos mais difíceis. Mas ao socorrer deve remeter as pessoas socorridas para o serviço também, elas servirem a humanidade e praticarem o que receberam de outros. Hoje, a diaconia, o serviço proposto por Jesus, ensinado por Jesus, seus discípulos, muito bem poderia ser chamado de revolução. Isto é, intervenção nesta realidade violenta que nós vivemos, com navios estacionados no Caribe para nos detonar, para nos bombardear, para nos roubar, para nos matar, ou com bombas poderosas testadas, experimentadas, os corpos das crianças, das mulheres, dos homens, dos médicos, dos jornalistas, de padres, de pastores, de rabinos, de sheiks, etc., na Palestina. Somos chamados à revolução. Primeiro, a altivez, a fé de realmente crermos que o reino de Deus, o reino de Jesus não tem nada a ver com o apoio a esses tipos de medidas
que destroem a vida humana e o planeta, obra da criação divina. Somos chamados à revolução porque somos chamados a propor um novo modelo de relações. Mas não é possível um novo modelo, não é possível um remendo novo numa roupa velha e rota sem destruirmos a roupa velha, sem destruirmos o modelo antigo e propormos pela entrega, pela ousadia, a partir sobretudo da fé, um reino novo, o reino de amor de fato, de justiça de fato, para todos e para todas, com todas as consequências da justiça, em pão, em distribuição de dignidade, em distribuição de saúde, em educação, em felicidade, para todas as pessoas, principalmente para as que trabalham, as que produzem, as que fazem a humanidade se alimentar. É preciso que nos disponhamos a sermos revolucionários e revolucionárias para criarmos uma nova ordem de relações. Nem que isso tenha custos particulares, nem que isso tenha custos pessoais, nem que isso ameace a própria vida, porque ao contrário disso é um consumismo burguês de quem não se preocupa com os outros, no máximo reza por eles, ora por eles, mas nada faz para mudar o mundo. Somos chamados a um novo modelo de serviço hoje, um modelo revolucionário, mudança das estruturas, substituição da iniquidade por estruturas novas, justas, por um novo ser humano, uma nova mulher, um novo homem, por novo respeito, por novas relações. É a isto que somos chamados, porque o reino de Deus, é isto o reino que Jesus trouxe, é isto, e não pode conivir com os Netanyahu, com os criminosos, os bandidos que destroem a humanidade de maneira nenhuma. Sejamos chamados, meu irmão, minha irmã. Sente-se chamado e que Deus te abençoe com este chamado, com esta convocação, por essa conclamação para o serviço que é demandado com muita fé. Mestre, dá-nos a fé, aumenta-nos a fé, mas que ela se traduza no serviço. Deus, pois, te abençoe assim. Nada de conforto consumista, nada de felicidade para passar o dia de hoje feliz, sem a compreensão do que se passa no mundo e do sofrimento do nosso próximo. Nada disso, mas seja a revolução, o teu novo norte, a tua nova orientação. Seja diácono e diácona, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.